começa agora o Contraponto e essa semana foi mais intensa ainda em Brasília. A segunda-feira nem se fala. Tivemos, então, nesses últimos dias, a suspensão de Eduardo Cunha da Câmara, o afastamento, o parecer favorável da Comissão do Senado ao impeachment, a anulação da admissibilidade do impeachment pela Câmara, votado então pela Câmara, a votação do parecer pela cassação de Delcídio Amaral e, agora à tarde, estamos gravando o programa na terça-feira, a Advocacia Geral da União pedindo então a suspensão do impeachment junto ao STF. Então, nós temos aqui na bancada os professores convidados de sempre do Contraponto, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá, olá. A todos. Professora Larissa Pereira, do Serviço Social. Olá, Carla. Olá. Professor Sandro Meiners, do Direito. Olá, Carla. Olá, colegas. Obrigada. E professor Lissandro Dallanora, da Administração. Olá, Carla. Olá a todos. Obrigada pela presença e temos aí uma missão hoje difícil debater esse turbilhão de acontecimentos em Brasília. Quem quer começar? Vamos lá, então. Professor José Maria Pereira, sempre começando. Semana passada, acho que foi o Sandro que Vamos democratizar, então. Abriu os trabalhos, né? Vamos abrir os trabalhos. Olha, e a pauta realmente, como a Carla falou ali, é bastante longa. Tem que ir pela cronologia, né? Acho que o primeiro evento é a suspensão do mandato do Eduardo Cunha, né? Que eu acho que isso é uma questão... Quer dizer, eu acho que o Sandro até tem mais propriedade para falar sobre isso, porque é uma questão, acho que mais jurídica, né? Mas que, na verdade, o STF hoje se transformou também num tribunal político, né? Porque a gente vê as manifestações dos ministros, são manifestações, a justificativa, pelo menos olhando de longe assim, não parece, digamos, respaldada em uma legislação inequívoca, né, do direito, né? Então... Esse caso mesmo do Eduardo Cunha, primeiro, a minha posição é a seguinte: por que não foi feito antes, né? Por que demorou tanto e se deixou o Eduardo Cunha presidir os trabalhos do impeachment, né? Eu acho que a situação do Eduardo Cunha, do ponto de vista dos processos, ele já era réu de uma ação penal antes, quer dizer, então o STF, no mínimo, cochilou nesse processo. Então, aí leva essa dúvida, né, se não houve, digamos assim, interesses políticos na decisão do STF, né, porque antes e não depois. E deixa a margem por uma discussão que provavelmente a gente vai travar depois, da tentativa, sobretudo do governo, de invalidação do processo de impeachment, né. Eu acho que essa é a primeira questão. E a outra questão que eu levanto é se realmente é legal, se o STF podia fazer essa suspensão do mandato, né? O que equivale, não é exatamente uma cassação, que quem pode fazer a cassação é o plenário da Câmara dos Deputados, mas de qualquer maneira, ele está impedido de agir como deputado, que equivale, digamos assim, a uma semi-cassação. Eu acho que isso também é um processo inédito, eu acho, aqui no Brasil, acho que o Sandro pode me corrigir depois, e que também abre precedentes. Então, a primeira questão é sobre o Eduardo Cunha, quer dizer, a polêmica decisão do STF. Essa questão da decisão do STF, ela tem que ser analisada sob dois prismas, eu acredito, né? O primeiro é a questão de que havia um pedido desde o final do ano passado, já feito pelo Procurador-Geral da República, que era para a suspensão do mandato, pelos fundamentos, pelo fato de ele ser réu em processos, estar sendo investigado em outros tantos fatos, e principalmente pela posição que ele ocupava na Câmara dos Deputados, ele era presidente da Câmara, então com muito poder nas mãos, né? Outra questão esse é o tramitar normal, quer dizer, é lento, porque o Supremo é assoberbado de trabalho, é um processo, vamos dizer assim, de judicialização de tudo no Brasil hoje, né? E o Supremo, infelizmente, né, tem uma gama de competências muito grande, acaba interferindo em tudo, acaba dando pitaco sobre tudo, acaba tendo que resolver tudo que muitas vezes o Congresso deveria resolver e não resolve. Então a inércia congressual acaba gerando com que o próprio STF, numa função que não é dele, é um pouco anômala até, ele acaba tomando decisões para regrar as questões, como fez até com o próprio regramento do ritmo do impeachment, né? O Supremo sempre tem que estar regulando as questões. Isso é falta do Congresso Nacional, é falta do nosso poder legislativo de agir, de tomar decisões, né? Bom, então ele é lento por si só. O que acontece nessa questão? É óbvio, e já ficou devidamente esclarecido através das manifestações que os
membros do Supremo fizeram, que eles têm partido, que eles têm interesse nisso, porque aquele evento em que a Dilma foi falar na ONU, vários ministros se apressaram em dar entrevistas, o que não é comum, né, na Suprema Corte, dar entrevistas e falar, dizendo que ela não poderia fazer isso, enfim, eles estão preocupados com outras questões, que não só as questões jurídicas, então eles têm alguns interesses. O que aconteceu de diferente nessa questão? Agora o processo caiu com o Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio tem se posicionado desde o início como talvez o mais sensato de todos eles. Quer dizer, uma questão é a questão legal, correta, e o Supremo tem que interferir naquela questão. Outra questão é a questão política, que não compete ao Supremo Tribunal Federal. Claro que o que se percebeu, por 70 laudos que escreveu o Teori Zavascki, significa que ele estava, obviamente, estudando e estava elaborando. Ele não conseguiu fazer aquilo tão rapidamente. Já fazia 4 meses que ele estava com esse processo na gaveta, 4 meses. E ele só soltou o parecer dele, quer dizer, atropelou, porque naquela tarde o Supremo ia analisar o pedido acho que não falo memória, da Rede, eu acho, da Rede, que pedia a saída do Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Era isso que ia ser analisado, e não a suspensão do mandato do Eduardo Cunha. Por Teori não ser atropelado, né, pelo plenário do Supremo, porque na verdade o Marco Aurélio apressou as questões, né, levou direto ao julgamento pelo plenário, ele largou aquela decisão, tanto é que ficou evidente, né, que foi assodada, né, que foi, vamos dizer assim, ele, na corrida, né, para não ser, para ninguém dizer que depois ele foi conivente ou foi condescendente. Mas já estava aparentemente pronto há bastante tempo, né? Então, por que segurou tanto tempo, né? Justamente, então há um questionamento que fica, essa questão política, porque também, Sandro, agora tu falou, eu me lembrei, porque também os ministros do STF, 3, inclusive a ministra Carmen Lúcia, eles deram entrevista dizendo... Celso de Mello, Dias Toffoli. Não, eles deram entrevista, inclusive, dizendo que, por exemplo, o impeachment era um processo legal, que estava na Constituição e tudo mais. Quer dizer, eu acho que o ministro do Supremo não tem que... Eu acho que tem, na minha opinião, né, ele teria que se manifestar sobre aquilo que está sendo colocado para ele julgar. Agora, se manifestar sobre que fulano falou tal coisa, que é golpe, e ele dizer que, quando ele diz que não é golpe, na verdade ele está tendo uma posição política, não é uma questão jurídica especificamente. Todo mundo sabe que o impeachment tem na Constituição, né? Mas aí o que é detalhe, né? Todo juiz tem uma posição política. É inevitável, faz parte do assim como processo. todo economista, como todo advogado. Mas a questão é que tem que tentar, na medida do possível, procurar ser o mais neutro possível, né? Principalmente para quem está julgando. Acho que é o problema. Aqui tem uma coisa fundamental, o princípio da imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. No momento em que o juiz demonstra, né, uma parcialidade, algum interesse que é extraprocessual, aí automaticamente o voto dele pode estar viciado, a vontade dele pode ser viciada. Então, esse é o cuidado que o julgador tem que ter, né? Mas ele colocou um elemento que, durante a leitura, né, da posição, ele, de alguma maneira, ele tentou se justificar por essa demora, né? E uma das justificativas que, pelo menos do meu ponto de vista, me deixou bem claro, é que apenas agora, a partir de janeiro e fevereiro, teve provas substanciais contra Eduardo Cunha. Aquelas questões das contas no exterior, né? Das propinas pagas, né? Das questões de acordos, até encaminhamentos de determinadas votações na Câmara dos Deputados. Então, ele conseguiu, a partir de então, pelo menos foi a justificativa que apresentou, né? Congregar um número maior de informações e de argumentos para suspender o mandato do Eduardo Cunha. Acho que existe controvérsia, viu, Larissa? Mas aí tem uma falha também, né? Porque quando essas provas vieram à tona, e elas não vieram ontem, né? Elas não vieram nos dias que antecederam, elas já existiam antes da votação do impeachment na Câmara. Aí o governo, o Partido dos Trabalhadores e os partidos da base da sustentação do governo dormiram no ponto, porque eles poderiam ter antes disso tentado uma medida e isso ter acontecido antes da votação. Antes da votação. E aí, obviamente, com o Valdir Maranhão na presidência da Câmara, não teria saído aquela votação. Ficou evidente isso hoje, né? Hoje parece evidente, embora ele tenha se retratado, tenha voltado atrás, tenha anulado o próprio ato, o que é ridículo, né? O mandatário maior de um poder
jamais pode pensar uma coisa agora e horas depois E ele horas mudar. depois. Horas depois Horas mudar a sua depois. posição. Mas há razões para a gente... Eu estou querendo dizer, é difícil a gente falar sobre a Suprema Corte do país, porque se a Suprema Corte estiver dominada, vamos supor, o que nos resta, entendeu? Aí não tem, só pedir socorro mesmo, né? Então, mas a gente percebe que há mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, como dizia o Shakespeare, né? Porque é muito conveniente, por exemplo, o Michel Temer, esse afastamento do Cunha, né? Com certeza. Com certeza. Seria uma pedra no sapato Claro dele. que seria, claro. entendeu? Então isso surge no momento adequado, né? Porque ele seria estratégico, o primeiro poderíamos dizer, do substituto na processo. linha de sucessão da presidência, né? O sujeito que é réu numa ação penal. Então isso daí, eu achei muito claro essa situação, né? E a posição do Eduardo Cunha também, ele não esperneou como esperneava antes. Qualquer coisinha, ele inclusive nem dá entrevista, desde Mas que o que aconteceu é esse muito fato. estranho, Por isso né? que é tudo muito estranho. Vindo dele, que a gente sabe que o histórico dele, que à medida que ele fica coado, né, se sente acuado, ele normalmente ataca, a gente não pode esperar uma reação tão passiva dele, né? Eu acredito que nós vivemos um tempo de exceção, porque a minha perspectiva particular é qual é o próximo grande erro que nós vamos ver em todo esse processo. Nós estamos falando aqui da suspensão do Eduardo Cunha, um grande erro dos próprios deputados não terem resolvido isso antes e levaram isso, como o Sandro diz, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal e colocaram talvez uma responsabilidade que não é deles, não é? Colocaram no colo, porque teria que ter sido resolvido dentro da casa. Nós se não tivesse poderíamos força ser política suficiente, exatamente, aparentemente não tinha. Mas é um cenário totalmente abrupto, não é, que existia lá dentro. A posição dele de destaque dentro da Câmara dos Deputados não era permissível. Então, quer dizer, o próprio regramento jurídico ou dos trabalhos na Câmara está extremamente complexo, não pode ser assim. Como que uma pessoa pode ser presidente da Câmara na situação em que ele se encontrava? Isso aí deveria ser o primeiro empecilho para isso, para evitar que se coloque, talvez, outros poderes em uma situação constrangedora. Que tu tenha que tomar algo, uma decisão, talvez, de uma forma enérgica ou de uma forma do dia para a noite. Que eu acho que foi muito mais aí. Eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal estava esperando, de alguma forma, que o problema se resolvesse dentro da própria casa. Mas, Lisandro, assim, aí está a questão, né? Ele conseguiu sempre interferir no funcionamento da comissão e a comissão não conseguia fazer avançar o processo. Então, na verdade, começou o processo contra ele antes do processo de impeachment da Dilma. Ele só deu o start depois que ele já estava sendo avaliado pela comissão de ética da Câmara. Se os 3 representantes do PT na comissão não tivessem votado a favor da continuidade do processo, é o que se dizia, né? E é o que foi. Ele não aceitaria o impeachment. Porque na sequência, no dia seguinte, admissibilidade. ele aceitou o pedido. Fez então, o juiz de admissibilidade, encaminhou e aí a coisa na aconteceu. Após o voto. É que nós estamos numa sucessão, né, de casos extremamente absurdos, né? E agora nós chegamos num imbróglio jurídico, político incrível. Como nós vamos sair disso? Mas a questão é que tem casos pessoais, né? Esse caso do Eduardo Cunha, a relação dele, né, as reações são pessoais, porque e o Supremo referendou isso, quer dizer, simplesmente a vontade do presidente, ele tinha 20 processos ou mais de pedidos de impeachment e ele aceitou um. Né? Aceitou aquele, provavelmente por ordem de chegada, acho que foi o primeiro que apresentaram. Quer dizer, mas ele podia, digamos, se ele não resolvesse, digamos que a história fosse diferente, que os representantes do PT votassem contra a continuidade do processo de cassação do Eduardo Cunha. E ele engavetasse o impeachment, o pedido de impeachment. Seria tudo completamente diferente. Com certeza. Então, isso que eu quero dizer. Dependia o nosso muito dele. frágil sistema democrático depende de uma pessoa. Quer dizer, eu acho que as regras, tem o poder. se fosse isso uma decisão ainda de uma comissão, que várias pessoas analisassem, é o que deveria ser, mas dependeu de uma pessoa. E o Supremo disse que está certo. Mas por isso também da demora na decisão. Veja bem, a decisão do Teori Zavascki, ela tem que ser muito bem pensada, porque ele está mexendo com um mandatário de um poder. Entende? Isso aí poderia gerar uma crise institucional muito grande entre o Judiciário e o Legislativo. Até pelo poder de articulação e pelo poder de influência que exercia o Eduardo Cunha dentro da Câmara dos Deputados. Então, por mais que existisse uma questão, daí quando a gente retorna à primeira colocação do professor da questão de houve, para além de uma questão jurídica, também há a questão
de uma questão talvez política envolvendo a posição tardia para alguns do ministro Teori Zavascki, né? Porém, como ele tomaria essa decisão anterior a ontem, né? Sem ter toda essa conjuntura apresentada. Eu acho que é muito delicado para ele, porque ele mexeria num poder eu acho que demoraria. muito A decisão expressivo. dele foi atropelada por esse outro processo da rede. Esse pedido Sim, da com rede, certeza. que o Marco Aurélio se antecipou e foi lá e pediu para incluir na pauta do Supremo. Saiu uma notícia... Porque talvez saiu uma lá notícia, tenha algumas articulações por trás não, é que nós saiu uma não temos notícia ideia. que o Teori Zavascki ficou furioso com o Lewandowski, que é o presidente do Supremo, por ter aceitado, né? Por ter aceitado julgar ela. Eu acho que é um pedido de liminar, eu acho, né? Sim, da rede. E que daí era para o Marco Aurélio Mello. E aí né? designado o Marco Aurélio Mello como relator. O relator. E aí O relator já levava. Mas naquela tarde que foi julgado, o plenário do Supremo podia não ter julgado primeiro o processo da rede e depois o outro. Porque, na verdade, na pauta, o primeiro era o do Marco Aurélio. E aí o Teori Zavascki teria, segundo a fofoca da imprensa, teria ficado furioso com o Lewandowski. Eu já escutei Então veja que a questão do Supremo, ele ficou com ciúmes. Supremo lá, a gente agora não tem só o ministro Gilmar Mendes ali, que a gente já sabe a posição dele, é sempre contra o governo, né? Por mais certo que seja, a gente já sabe o voto do Gilmar Mendes, né? Outros, subrepticiamente, também estão fazendo esse jogo ali do Mas poder. o Teori Zavascki, em que pese essa decisão que ele adotou, ele teve as decisões até bastante centradas, naquela questão, por exemplo, que envolveu o Lula e a Dilma, em que o Sérgio Moro liberou os áudios, né, para a imprensa, de uma forma um tanto quanto, né, questionável. Ele corrigiu essa questão, né? Então ele parece ponderado. Claro que ele foi atropelado pelos acontecimentos e ele ficaria muito feio para ele essa questão do plenário decidir antes e alguém poderia questionar. Bom, mas o ministro está 4 meses com Mas isso ele no faz- colo e tomou uma Agora tem decisão. uma questão, né? O governo novamente perde o tempo. Né? Sempre perdendo. Sempre. Há alguns anos. Sempre focando a energia e as forças aonde a matéria é vencida. Porque já havia sido encaminhado há 5 meses atrás essa solicitação para o Supremo. Por que não se insistiu nisso para que pudesse barrar o impeachment lá na porta de entrada? Existe uma expressão latina que é muito usada no direito, que diz dormientibus non socorre ius. O direito não socorre os que dormem, né? Então, na verdade, enquanto eles estão perdendo tempo nessa questão, e o governo vem perdendo tempo... Desde 2013. Vamos dizer assim, é frequente, né? A estratégia, todo momento, né? A estratégia do governo, a gente discute há muito tempo aí, é errada. Né? O governo fala para os seus pares, ao invés de falar para a sociedade como um todo, admitindo eventualmente erros, e isso vai até o final, né? A Dilma, inclusive, se posicionando sempre como vítima, né? Claro, agora eu vinha no carro escutando, ela está se pronunciando sempre, agora qualquer inauguração, evento, ela faz o discurso e tal, e ela fala dos traidores e desleais. Isso existe mesmo, né? Na verdade, provavelmente porque a gente nota que ficou um solitário defensor do governo, que é o José Eduardo Cardoso, que aparentemente ele tem que fazer tudo sozinho. E só ele é a voz do governo. É o último dos moicanos. Não, e quando eu me refiro aos desleais, que, aliás, ela se refere aos desleais e traidores, o que é verdade mesmo, se a gente olhar, né? O próprio Pisciani, que até outro dia defendia o governo, era líder do governo, teve todo um embate lá nessa liderança do PMDB, que ele acabou perdendo, e era cotado para ministro, ele desembarcou. E agora provavelmente vai ser ministro, não sei se parece que do esporte, alguma coisa assim do Temer. Mas não é só isso, a gente vê que os assessores, inclusive mais próximos da Dilma, inclusive na área do direito, também desembarcaram. Tá todo mundo pulando Entendeu? da barca. Quer dizer, fica mais ou menos assim, o último a sair apaga a luz, né? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa, assim, não sei como vocês se posicionam. Nós tivemos essa manifestação incoerente, no mínimo, né, do presidente interino da Câmara, ontem, e nós temos essa questão também do Eduardo Cunha, que, como todos aqui concordaram, já deveria ter sido afastado há muito tempo. Baseado nisso, claro, não só, nós temos aí a AGU também pedindo, né, encaminhando esse pedido de não aceitação aí do processo de impeachment junto ao STF. Temos muitas manifestações. Como vocês pensam, então, pesando tudo isso, encabeçado, né, pelo Eduardo Cunha na situação em que estava, né?
não seria um ponto favorável a essa anulação da tramitação do pedido de impeachment? Ou eu questiono, porque nós temos vários pontos críticos aí, né? Eu continuo achando que o Supremo quebrou um galho, né, para o Legislativo, né? Nesse caso específico, né? E até para o Executivo. E até para o Executivo. Adiantou um problema, adiantou a solução. Eu acho que o Supremo quebrou um baita galho, né? Do jeito que as coisas estão se arranjando, claro, agora sempre tem um fato novo, assim, mas esse que é o que a Carla se refere, né, ao vice, o Valdir Maranhão, que aceitou digamos, essa pressão, supostamente o que passa, que é uma pressão do governo. E houve, de fato houve. Mas, no primeiro momento, o que se filtrava na imprensa é que, dizia assim, isso tem dedo do Cunha aí, né? Se dizia que tem dedo do Cunha. Ele disse que não, achou um absurdo a decisão do Valdir Maranhão. Mas ela, se fosse mantido, o que não foi, ela realmente, eu acho que daria, digamos, talvez, assim, um galho pro PT se segurar juridicamente. Mas incoerente porque ele, ao mesmo tempo em que pediu anulação, se contradiz, né? Não sei, me pareceu um pouco que foi uma bravata, né? Porque, na verdade, o que acontece? Ele toma a decisão e espera ver o que o Renan vai fazer lá no Senado. Se o Renan se abalasse com aquela decisão, titubeasse, suspendesse, estava resolvido o problema do governo momentaneamente. Por um tempo. Por uma questão é a busca de oxigênio, né? Quer dizer, o governo busca oxigênio, ele quer fôlego, ele quer permanecer mais um pouco respirando. Ele disse, vocês vão se surpreender comigo. E, não, na verdade, digamos, incoerente ele não tinha sido, porque lá ele, aliás... Bom, ele votou contra o impeachment. Mas, na verdade, ele ia votar a favor. E parece que a desavença dele com o Cunha foi isso, porque ele ia votar a favor e na última hora ele votou contra. Então, quer dizer... Mas a incoerência ele tá... Mas eu acho que não tem incoerência lá, não é? Mas eu acho que a incoerência dele, ela se respalda pelo fato de horas após, ele retomar, né? Mas sabe o que eu acho? Mas a questão dos argumentos são que ele frágeis. utilizou, eles são argumentos frágeis. É o momento certo de fazer isso, porque vi-se falar muito. Esses argumentos, eles não têm um respaldo jurídico, eles têm um respaldo constitucional. Mas na verdade foi uma nota que ele largou, não tem nem argumentos para Mas se nós formos falar em argumento jurídico, o argumento jurídico do pedido de encaminhamento de impeachment também não se sustenta. Né? Mas aí tem aquela questão, se a gente analisar, o impeachment é um processo de julgamento político, né? Essa é a grande questão. Ele é político. Ele deveria ser jurídico e político, mas ele acaba sendo mais político do que jurídico. Neste nosso caso. Quer dizer que o processo de impeachment é golpe, o processo ele pode acontecer, desde que alguém receba, faça um juízo de admissibilidade, passe por todas as etapas. O fundamento, embora questionável, ele gerou até agora a admissibilidade, o julgamento, a decisão da Câmara, encaminha para o Senado. No momento em que a Câmara encaminha para o Senado, o Valdir Maranhão perdeu a possibilidade dele modificar o seu ato, porque aí agora a decisão passa a ser do Senado seguinte. Mas eu vi alguém falar, eu concordo com isso, né? Que na verdade a Constituição de 88 criou toda uma estrutura de parlamentarismo dentro do presidencialismo. Esse é que é o nó que precisa ser desatado. Porque não pode fazer impeachment por qualquer coisa, ainda mais uma coisa que não foi sequer julgada, que no caso são as contas de 2015. E se a gente vai levar ao pé da letra, o próprio Temer, por exemplo, assinou esses processos. Ele está dizendo, não, mas assinei, mas já estava tudo preparado, então eu estava substituindo, mas está no lugar de vice. O argumento é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, quer dizer, se a gente vai buscar fatos mesmo, que isso não existe, ou se existe, são frágeis. Né? E não comprovados. Então, eu acho que é um rolo compressor, e nisso eu acho que a Dilma tem razão, eu acho que é um golpe parlamentar. Mas eu diria que o governo foi pouco inteligente mais uma vez. O governo poderia ter aproveitado essa proximidade com o Valdir Maranhão e ele ter admitido algum processo de impeachment contra o Temer pelo mesmo fundamento legal. E aí, como o Congresso iria resolver essa questão? Se o fundamento é exatamente o mesmo. Mas já tem no Congresso, está sendo analisado lá, que o Marco Aurélio
né, um processo de impeachment contra ele. Só que o que acontece? Mas não se constituiu mas, claro, a comissão, o legislativo, ele sequer cumpre a decisão do judiciário, porque até agora eles não montaram a comissão, era só indicar. Aí os partidos não montaram indicam. porque o Eduardo Cunha não... Porque o Porque ele Eduardo disse- tinha aceitado, Mas então o Valdir Maiana poderia Poderia ter aceitar. sido o melhor encaminhamento. Era Claro, esse. e daí não, sim, e nisso esse era o ele melhor tem razão. encaminhamento. Óbvio que ele tem razão, porque o que se diz assim, que os líderes dos partidos não indicam. Então ele disse, eu não posso fazer nada, porque... Quer dizer, mas é uma decisão judicial Com certeza. que não está sendo cumprida, e já há bastante tempo. E essa seria uma ação muito mais E efetiva eu até do que cancelar o processo. Não, eu vi realmente a lista de acusações contra o Temer, né, até saiu hoje na internet, a UOL publicou, eu tentei mandar para vocês, mas eu não consegui mandar, mas é enorme, desde, por exemplo, a questão do recebimento de 5 milhões de reais da OAS, né, que está ali na campanha dele, tem questão de ele está envolvido no Lava Jato. Em Furnas. Quer dizer, tem uns 7 ou 8 coisas ali, quer dizer, uma dessas vai estourar, né? Então, quer dizer, o afastamento do Eduardo Cunha livrou, quer dizer, quem é que assumiria? Provavelmente o Lewandowski assumiria o presidente do Supremo, ou não, teria que... Não, ainda tem o Não, Renan. ainda tem tem o Renan ali, exatamente. É por Mas isso que que o Renan, também que tem também uma tem vasta lista, 9 né? processos, se não Uma me pessoa falha a memória. idônea. Não, Mas era agraciado, vamos dizer assim, pelo próprio governo, não é? Mas o- Diferente do Eduardo Mas Cunha, que aí era... eu acho que entra na questão dos vícios do processo, né? Claro. É um processo viciado desde o início. E o governo não soube É. barrar e cancelar ou bloquear este processo na hora certa. Agora, eu não e tenho- utilizou mal dessa possibilidade do Valdir Maranhão estar à frente Mas, da Câmara Larissa, dos o Deputados. que une todo esse pessoal? Certamente não é ideologia, não é cargo, né? O que une? Eu fico pensando o que pode... Sabe o que eu acho que une esse pessoal? É tentar brecar a Lava Jato, que a maioria está envolvido, brecar outras investigações, porque tendo um presidente da República lá, e um advogado, um jurista, um constitucionalista, que nem o Temer, ele vai ter um diálogo provavelmente muito maior com o judiciário, vai saber como... Cogitou o Mariz para ser ministro da Justiça, o Mariz advogado de réus da Lava Jato. Pois é. Quer dizer, tudo caminha nesse sentido. E, Sandro, e se olhar, por exemplo, o plenário do Senado, 60% dos nossos senadores estão envolvidos ou em processos ou acusação de corrupção. 60% dos que vão julgar a Dilma. Só que a Dilma, até agora, não está envolvida em nenhum processo. Ela própria não. A única coisa que ela está envolvida que seria esses créditos suplementares que ela lançou. Que isso daí... economicamente é discutível, porque ela não está cumprindo lá o superávit orçamentário que ela tinha prometido, digamos, o fechamento das contas, ela não está cumprindo, mas tem uma questão de fluxo, que a gente fala, de fluxo de estoque em economia. O fato de eu não estar cumprindo agora, nesse momento, não significa que lá na frente, se a arrecadação aumentar, eu não vou cumprir. Então, realmente... Mas tudo culpa do governo. Desde o princípio, a falta de diálogo, a postura autoritária que a Dilma adotou em muito tempo. Eu duvido que se fosse o Lula, no atual contexto, isso aconteceria. Nada teria acontecido para ninguém. Mas aí que está a inexperiência política da Dilma. Político. Nunca sequer foi vereadora, nem Esse isso foi um ela problema ela chave. foi inventada pelo Lula e deu no que deu, entendeu? Quer dizer... Na verdade, até há um certo desconhecimento sobre a funcionalidade, sobre os mecanismos internos legais do próprio Poder Legislativo, né? De como as coisas tramitam, funcionam, as sistemáticas e os arranjos políticos necessários, né? Vamos levar, então, essas questões para um segundo bloco do Contraponto? Então, não saia daí, voltamos já já. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim.
Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Voltamos com o contraponto e, a propósito, então, dessa última semana intensa, e especialmente essa segunda-feira, que não temos palavras para definir, né, em Brasília, nós voltamos para esse segundo bloco de contraponto com questões que ficam pendentes aí e encaminhamentos. Voltamos à pauta de política, nós temos o objetivo, claro, de ir diversificando a nossa agenda de temas, né, de debate aqui no programa, mas é impossível não voltarmos às nuvens, ao movimento das nuvens, como diz o professor Lissandro. Temos aí a suspensão, o afastamento de Eduardo Cunha, né? Temos então um parecer favorável da Comissão do Senado pelo pedido, né, de impeachment, a anulação da votação de admissibilidade do impeachment votada na Câmara, a anulação da anulação, né, a anulação do pedido de anulação, então a incoerência do interino, né, o Valdir Maranhão, se posicionando no mesmo dia de formas tão diversas, né? E temos então também o último fato na tarde dessa terça-feira, a AGU, então, que pede, né, a suspensão do impeachment junto ao STF. Bom, estávamos em qual ponto exatamente no último bloco? A professora Larissa, eu acho que teria professora, prioridade nesse bloco. Vai entrar com um suplemento aqui informativo. Na verdade, a gente falou um pouco sobre a questão do impedimento da presidente, né, e de seu sucessor, que também tem uma ficha vasta de denúncias contra ele. E aí me preocupa um pouco das suas propostas, né? A Ponte para o Futuro, que é uma ponte, eu acho que bastante sem estrutura, né? Ou que é uma estrutura muito frágil, que daqui a pouco mais vai contribuir não tanto quanto para a economia, a princípio, o norte será o campo da economia, mas no campo social e no campo das políticas sociais em geral, me parece um campo muito ruim, muito ruim. A gente vê pelas propostas de corte em programas como Bolsa Família, cortes na saúde, cortes na educação, o campo da terceirização se abrindo. Então, o que vai sobrar para esse país que se encontra num momento de tanta fragilidade política, quanto uma fragilidade econômica, quanto uma fragilidade social? Então, isso são alguns elementos que realmente a gente não está discutindo, mas que eles estão batendo a nossa porta daqui para frente. Um elemento que até me causou um determinado espanto é que uma das propostas é que se aumente 41,47% do custo de 15 bilhões de reais para servidores do judiciário. Quer dizer, a gente vai ter um custo de mais 15 bilhões para o judiciário, sendo que para o programa Bolsa Família vai ter um corte vai ser destinado apenas 5%, quer dizer, como que é uma incoerência? A Dilma vetou esse aumento do judiciário, me corrija se eu estiver errado, mas a Dilma vetou esse aumento do judiciário. Ela vetou, mas com a nova... Sim, aí retorna de novo para a discussão. Retorna para a discussão e a gente sabe que o campo é fértil. Está sendo votado em regime de urgência, inclusive, né? Foi dado em regime de urgência no Congresso. Que a gente está falando. O próprio aumento do subsídio dos ministros do STF também, a pauta bomba, que vai produzir reflexos do Brasil inteiro. Sim, aí tu corta o Bolsa Família. Aí corta o Bolsa Família e tu vai atender apenas os 5% aí mais é que eu pobres. Aí é que eu acho que eventualmente nós vamos ter que discutir o day after, né? Porque provavelmente a
certamente ela vai ser impedida, né? Então, isso vai ser julgado amanhã, no caso na quarta-feira. Ela teria 48 horas, né, no máximo, para descer a rampa, né? E no caso, ela vai ficar no Palácio do Alvorada, mas... Na próxima semana o Temer já está sentado. Pois é, mas no sábado, provavelmente. Pois é, mas a gente está falando muito, Larissa, de estratégias e tudo mais. A estratégia continua sendo errada ou não, mas a estratégia continua sendo essa de tentar na questão social, dizendo que o Temer não tem sensibilidade social. Então, a Dilma aumentou um pouquinho o Bolsa Família, não me lembro quanto que é. 9% do Bolsa Família em comparação a esses 15 entregou bilhões. Sim, mas o que vai acontecer? Isso, daqui para frente, com essa política que está colocando aí, de corte, de aperto, isso vai gerar questões sociais graves, maiores. Né? Muito graves. E uma coisa que eu sempre disse aqui, que eu acho que o PT fazia bem quando estava na oposição. E a gente já está tendo uma pequena amostra aí, hoje, no caso terça-feira, da paralisação. Parece que em 14 estados, bloqueio de rodovias, etc. Inclusive aqui em Santa Maria. Inclusive em Santa Maria. Esse negócio não vai sair tão barato assim, principalmente porque não é gente de conduta ilibada, que tá, qualquer coisa que aparece contra o Temer lá, ou qualquer medida, digamos mais assim, drástica. mais drástica, como por exemplo o aumento da CPMF, que eu acho que vai ter que acontecer, senão não aumenta a arrecadação, e isso daí vai ter um impacto bastante grande. Quer dizer, acho que o Brasil daqui para frente vai ter algumas turbulências. Algum tempo de turbulência. Tem uma questão muito importante, assim, o quanto o Eduardo Cunha, ele foi também, de alguma maneira, usado, né, em benefício de fazer com que esse campo se tornasse fértil. Algumas propostas, alguns projetos de leis que foram aprovados e que foram aprovados de forma galopante na Câmara de Deputados, esses projetos hoje eles vão sustentar algumas dessas propostas desse novo governo que se vislumbra adiante. Por exemplo, a própria questão da lei das terceirizações. Agora, à medida que se aprovou essa legislação, que as terceirizações elas podem ser para as atividades fins, ela está abrindo um campo muito vasto de privatização, de redução de postos de trabalho, de redução de salários. E a gente sabe que a terceirização leva a mais flexibilização, a mais expropriação do trabalho. Então, esse foi um campo que e parcerias público-privadas, que eu acho que vem com tudo. Essa parceria público-privada... Que até hoje não conseguiu funcionar, né? E que também faz uma parceria, não só uma parceria interna, mas uma parceria externa, privatizar toda a infraestrutura, rodovias, questões dos aeroportos. Então, a gente vai acabar vendendo, dando as nossas riquezas. Mas isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo no governo que está. Que se diz aí, talvez, a privatização, não, transformar a Caixa Econômica Federal numa sociedade de economia mista, né? A exemplo do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, isso aí vai reforçar a arrecadação. Quer dizer, eu acho que, digamos agora, eu acho que vão ser leiloadas as joias da coroa, né? E daí aí, novamente, né? Essa é uma crítica que sempre se fez também aos governos petistas, né? Ao governo Lula, ao governo Dilma, que a condução da economia, ela não modificou muito do governo do FHC, né? Do governo Collor. Praticamente nada. A política nada. Mas o que a gente vê nesse cenário atual é de que as nossas riquezas, o nosso valor, ele vai ser dado de mão beijada. Quer dizer, a proposta é que na educação e na saúde não se tenha mais um percentual fixo de valor de investimento. Aliás, isso é uma conquista da Constituição lá de 88, quer dizer, que é o que E que nós da segurança pública criticamos muito porque não fomos contemplados, fomos relegados. Claro. Então, na verdade, não era tão importante. Até porque o nosso, agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? O nosso governador do estado diz que a segurança pública também cabe à sociedade, né? É que eu acho que aqui, na verdade, não adianta nós termos lá especificado que tantos por cento tem que ser para a saúde e para a educação se o governo não tem responsabilidade em cumprir isso. Eu acho que mas aí eu não Mas eles não cumprem. Eles não cumprem, mas pelo menos está na lei, entendeu? Eles podem até ser responsabilizados. Mas a gente poder cobrar porque a possibilidade de cobrar. O que acontece? Porque não tem um percentual definido, aí fica o sabor. E aí cai no caixa único, entendeu? Exatamente. Cai no caixa único, aí gasta, por exemplo, pagando juros da dívida.
Aí eu Com me certeza. pergunto, para a gente salvar as contas públicas, é só dessa forma? E a gente novamente não vai tributar as grandes fortunas. Não vamos Não tributar. vamos tributar Porque tem novamente que as passar grandes pelo fortunas. Congresso, né? Porque Não aí vamos. tem que passar por este Congresso, que é um Congresso viciado e que também é um Congresso que tem uma... Mas, na verdade, o governo do PT, o governo do PT, não foi um governo de esquerda, de jeito nenhum. Ele foi um governo que teve uma preocupação social um pouquinho maior. Tem políticas redistributivas, e é isso que eu acho que é responsável pela popularidade. Mas, na essência, né, a coisa não mudou. Não se distanciou muito. Quer dizer, a gente vive num país capitalista. Pela popularidade, professor, capital... mas quando tu diz que vai aumentar os salários, né, do campo da justiça... Foi o Sandro que falou, não foi eu. Dos ministros, também é uma ação populista, não deixa de ser? Eu gostaria de Mas é uma saber ação como populista que se destina a um Dirigida. nicho. É dirigida. Então. Mas Dirigida. isso não é ainda pior? A Carla está com a Eu prioridade. gostaria de saber, não, é apenas para que possamos, assim, trazer um novo eixo para a discussão. Eu gostaria de saber, aprovado, o professor falando, não, é provável que a Dilma seja impedida, é provável, muita coisa é provável, por enquanto. Mas é um provável certo essa daí. perante esse panorama, né, favorável... Amanhã já saberemos disso. Favorável à oposição, então, né... como vocês veem esse governo de um ano, de um presidente, né, de um então presidente, nessa situação de aprovação, né, do impeachment, um ano de governo abalado, com medidas muito diferentes do que vinha sendo tomado, né, das que vinham sendo tomadas até então, um ano em que tudo isso venha a ser posto em prática. Como vocês veem este um ano de governo possível, né, no caso da saída da presidente, para essa oposição, para esse PMDB que muito provavelmente vai se desgastar um pouco mais? Tu fala de um ano ou tu fala dos do 6 mandato. meses ou dos 180 dias? Não, eu falo no caso de, sim, o impeachment foi finalmente, então, aceito, depois de 6 meses, Sim, aí até 180 180 dias, mas se a Dilma for Reverter. cassada, que aliás eu acho que é bom chamar a atenção, um ano nós e não meio, tivemos no máximo. casos de cassação. No impeachment anterior, Porque o Collor renunciou. renunciou. O Collor renunciou. E é isso que se quer que a Dilma... E é o que a Dilma vem dizendo que não vai fazer. Que não vai renunciar. Mas aí que porque está. ela não renunciando, que se ela renuncia como o Collor, quer dizer, ela admite que é o culpado, entendeu? Eu acho que a Dilma não vai fazer isso. Então, o ônus vai caber ao Congresso. E esse negócio vai ser julgado pela história mais lá na frente. Então, caçar uma presidente da República é uma coisa muito forte. É uma bomba. Mas eu acho que o Congresso hoje... Sim, mas aí depende... desses 180 dias. Desses 180 dias. Vão ser Depende chaves. da política e do êxito que essa política tiver nesses 180 dias. Por isso que eu acho que talvez no primeiro momento não se vá perceber alteração nenhuma. Mas não está mudando nada. Olha as pessoas que vão compor São os mesmos, ministérios. os que já estavam lá. O Henrique Meirelles volta para a Fazenda. Não, antes era do Banco Central, agora vai estar na Fazenda. O Padilha foi promovido. Porque antes ele era ministro da aviação, agora vai ser ministro-chefe da Casa Civil. Esse é o conspirador mor. Vai ter os poderes do José Dirceu. Sim, vai ser o José... E olha que, na verdade, se a gente olhar os dois currículos, eles não são muito diferentes, né? Não são muito diferentes. Talvez o Padilha não tenha feito cirurgia plástica, que eu saiba. E o Dirceu fez. O resto é um pela direita e outro pela esquerda. Entendeu? Dá um sinal pela direita, outro dá um sinal para a esquerda e se encontram lá na frente. É isso que está acontecendo. Entendeu? Mas o loteamento que existia no governo Dilma, na verdade, esse governo totalmente sem afinidade ideológica, que o PT tentou construir apenas para se manter no poder, não funcionou. Agora, por que eu acho que tem mais chance de funcionar com o Temer? Porque tem afinidade ideológica, a direita. Então, não tem um governo ser de esquerda ou tentar fazer políticas redistributivas. O próprio mercado hoje se contenta com a notícia da saída da Dilma e talvez a notícia do Henrique Meirelles, né, no Ministério da Fazenda, já por si só, mesmo que não faça nada, obviamente vai acalmar, vai apaziguar os ânimos dos investidores. Em termos financeiros. A economia ficando um pouco mais estável, obviamente que muitas coisas podem melhorar só por isso, né, pela estabilidade. O professor Pereira pode até...
Não, explicar melhor. É que eu acho que ele vai passar tudo o que ele quiser no Congresso. Porque o Congresso agora ficou comprometido, entendeu? O Congresso vai ter que apoiar o governo. Vai ter que apoiar o que Como quer vai que seja. contra qualquer então, medida, eu acho que até a CPMF. Claro que vai passar. Medidas duras vão passar. Não vai estourar, que nem tu falou. Quer dizer, se ele aumentar o judiciário, né, se fizer algumas outras bondades aí para uma categorias definidas, né, mas não para a população como um todo, que vai acabar pagando a conta, e principalmente se os programas sociais forem cortados ou diminuídos, passa, porque pelo Congresso vai passar tudo, porque agora o Congresso, na verdade, ficou de avalista do Temer, né? Eu acho que essa é a situação. Eu acho os que empresários... Eu tenho uma grande questão, que eu tenho dúvida. Qual vai ser o comportamento do PSDB? Porque o PSDB, ele é um aspirante a 2018. Se o PSDB embarcar nesse governo, e esse governo for mal, ele compromete drasticamente as chances de uma eleição em 2018. E aí deixa a Marina como a franca Posso dizer uma candidata. coisa? Posso dizer mais acho... Desculpa. Depois. Mas eu realmente acho que talvez essa Câmara de Deputados não vai dar tanto aval assim para o Temer. Depende muito de quais cargos e de como ele vai conduzir que eu acho que o que o Sandro levantou foi importante. O papel do PSDB. O papel do PSDB na aliança. O PSDB, nesse caso agora, e eu acho que o PSDB está comprometendo a sua história, né, nesse processo. Né? No mínimo, o PSDB devia fazer aquilo que ele sempre soube fazer bem, ou seja, ficar em cima do muro. E dessa vez ele tomou partido. Tomou partido em bloco, né? Foi uma posição de partido. Ninguém votou contra o impeachment da Dilma. Todos votaram a favor. Né? No PMDB, pelo menos, teve divisões, mas no PSDB, não. Então, a gente pensa o que o PSDB leva nisso. E tem uma contradição também no PSDB, porque o PSDB tem um processo para ser julgado no Supremo contra a Dilma e o Temer, que é a questão das eleições, da impugnação da chapa por ter levado caixa 2, essas coisas ou ter iludido a população com dados falsos, etc. Isso aí é uma ação do PSDB e o PSDB não retirou essa ação. Inclusive, até onde eu sei, o Temer pediu para se separar da Dilma, porque ele está dizendo, como sempre, ele quer ser separado da Dilma. Ele entrou com um pedido no Supremo dizendo que na verdade, ele como vice não era responsável pelo caixa da campanha. Ele não é responsável de nada. Mas o vice sempre foi para isso mesmo, né? Para não fazer nada, entendeu? Até que um dia aconteceu com o Zé Sarney virou presidente porque o Tancredo morreu, entendeu? Porque senão o vice era só para ficar lá. Mas está virando rotina. Agora está virando. Depois veio Itamar. Mas eu quero dizer que a posição do PSDB é uma posição muito complicada, porque o PSDB teve uma saída pela direita agora. Ele está apoiando isso. Quer dizer, como é que o PSDB vai lá na frente? Como é que por isso que eu tenho a percepção que talvez, se tudo se encaminhar de uma forma como está indo, o governo que vai estar aí, ele tem duas grandes alternativas. Ou ele faz um governo que realmente trate aquelas questões básicas que nós precisamos que venham a ser tratadas, que não penalize de uma forma efetiva a população. Se ele pensa isso Mas lá... isso não existe. Não, se ele pensa isso alguma coisa em 2018, ou ele vai fazer as ações que já deveriam ter sido feitas. Eu acho. E aí nós vamos criar um cenário de caos. E esse próximo 1 ano, que a Carla nos perguntou... Um ano e alguns meses, né? Esse próximo período aí, vamos dizer, de 12 meses aí, eles vão ser caóticos para todos nós. Sem querer mudar de assunto, Como é que eles vão segurar os movimentos que vão se manifestar? Eu só queria dizer mais uma coisa, Larissa, sobre o PSDB, para fechar esse assunto, porque eu acho que ficou uma pontinha sobrando, viu, Sandro? O que o PSDB... Eu acho que o PSDB, na minha opinião, vai ser o grande perdedor desse processo todo. Eu também acho. E sabe quem é que vai levar vantagem? E que já está levando? A Marina. Com certeza. A Marina, que aliás parece que é a primeira nas pesquisas, atualmente. Então o PSDB, na minha opinião, deu um tiro no pé. E o Temer desculpa, era só para encerrar. O Temer é o último. E o PSDB, na verdade, através do Serra, né, tenta embarcar no governo. Mas o Serra, ele está meio isolado, porque os outros pretensos candidatos presidenciáveis, né, que seriam o Aécio, o Geraldo Alckmin, né, que são
tese, são os 3 caciques hoje do PSDB com condições de concorrer à presidência. Os outros 2 não querem uma participação efetiva, direta. O PSDB está dividido. O Fernando Henrique que quer que o PSDB, por uma questão de coerência, já que ele ajudou no golpe parlamentar, digamos, já que ele ajudou, agora ele tem que... Né, quem gerou o Matheus, que embale Matheus, né? É mais ou menos essa história. Então, e o PSDB está querendo ficar, agora não quer cargo, porque acha que não sei nada disso, não foi comigo, não estou sabendo. É isso que os caras querem fazer. E agora começa, né, esse processo de loteamento de cargos, né? Porque o que o Temer falou já, primeiro ia reduzir 10 ministérios, agora já não vai mais reduzir 10, já vai reduzir alguns. Mas até ontem ele ia reduzir. Vai mudar o status de outros, quer dizer, chegaram a cogitar já que reduziriam apenas 5, enfim, tem que acomodar os interesses. E se não acomodar os interesses, vai ter muita dificuldade na governabilidade, porque agora é o seguinte, agora tem o PT virando oposição, ele vai fazer uma articulação muito forte. O PT é bom como estilingue, não como vidraça. Eu ouso dizer que em determinados momentos nós vamos ver PSDB e PT votando juntos contra algum interesse. O PSDB não vai passar direto, eu acho que não vai apoiar incondicionalmente o governo do Temer. E como que este governo ele vai dialogar com a população? Porque a população, e aí eu vou entrar novamente, professor, não adianta, na questão das manifestações. A gente não pensa que com o fim deste processo, com o impedimento ou não da presidente, as manifestações vão cessar. Eu acho que a tendência é que elas se inflamem ainda mais. E esse governo não é um governo eu não discordo disso que a Larissa está falando. Não, é porque o senhor sempre diz, não, a Larissa sempre fala nas manifestações, a Carla fala nas manifestações. Mas a questão é o seguinte... Mas elas existem, né? Claro. O governo precisa dialogar com a população. Esse governo não é legítimo, escolhido legitimamente pela população. Ele não se preocupa com isso. O que ainda é pior. Não foi eleito pelo voto. O Temer, ele por si só não seria eleito. Ele tem hoje, nesse atual contexto, 1%. E até para deputado federal. Ele não está preocupado com o povo. Suplente. Não, tudo bem. Ninguém está preocupado com o povo nessa conjuntura. As pessoas, nenhum dos nossos políticos, nossos representantes está preocupado com a população. E por isso que a população tem um peso, sim. É por isso que eu falo das manifestações de rua, que foram pequenas, e os políticos usaram essas manifestações como um respaldo para o que estavam tomando. Uma decisão que já estava tomada. Tanto que ninguém escuta argumento de ninguém. Todo mundo já vai... É uma perda de tempo enorme esses discursos, porque todo mundo já vai com a cabeça feita para votar, entendeu? É como se fosse uma lavagem cerebral e de repente ninguém mais pensa. Todo mundo contra. E aí é por indicação de partido, quer dizer... Eu acho horrível isso. As pessoas pararem de pensar. Nós continuamos, então, num circo dos horrores, né? Sim. E que nós somos, na verdade, nós não somos... Boa definição, ótima definição. Circo dos horrores é ótima definição. Nós temos 5 minutos. Então, vamos atualizar a nossa nuvem. Vamos atualizando a nuvem, então é um ótimo termo que o professor Lissandro trouxe para o nosso programa, porque realmente, a última semana, então, e esta segunda-feira, foi uma nuvem de temporal, né? Uma nuvem, assim, com muitos ventos, ela foi para lá, foi para cá, o Valdir Maranhão foi o grande... O temporal da segunda? Então... E ainda nós não falamos do Delcídio, né? Que vai ser cassado, né? O Delcídio que deve estar nesse momento no processo. Deve estar nesse momento sendo cassado. Neste momento, então. E vai ser cassado justamente porque agora ele não tem mais partido, então ele não tem mais ninguém, está sozinho. Temos 3 minutos ainda de programa e eu gostaria que vocês dessem as suas últimas palavras. De uma forma bem rápida, eu vou falar a questão das manifestações, que eu acho que talvez a partir de agora as manifestações elas se tornam um foco dos olhares para os próximos encaminhamentos. Nós vimos hoje, terça-feira, a questão dos favoráveis ao governo, não é? Fazendo manifestações um pouquinho mais agressivas, vamos dizer assim, não é? Questão de interditar rodovias, de queimar pneus, de derrubar árvores e algumas coisas mais assim. Mas eu me impressionei pelo baixo número de pessoas que participaram dos eventos. Isso me impressionou. Eu esperava um movimento muito maior, não 50, 40, 30 pessoas nesses movimentos. E eu acho que essa articulação dos próximos passos, elas vão demandar até para o próprio novo governo. O que eu faço? Se não tiver realmente expressividade, o governo vai fazer o que ele bem entende. E as ruas, talvez agora a gente precise monitorar um pouquinho mais. Bom, quem mais se posiciona? Vou dizer então o que eu acho, né? Eu acho que tem um personagem que está oculto nesse momento aqui. Eu tenho que falar nele, porque eu falo nele há muito tempo, que é o Lula.
Né? Ô, professor, Nós não cadê falamos desse personagem, professor. e esse personagem Ele tá descansando. tá esperando para ver o que acontece, né? Eu acho que estão rifando a Dilma nesse, né? Tá descansando Então como um couro, o não criador sei. criou a criatura, né? E por isso que até onde eu sei, né? O Lula está procurando se afastar, né? Porque já sabe que esse processo já tá definido, né? E então eu acho que ele se prepara para as eleições em 2018. Acho que esse que é o fato novo nesse processo que tá nos bastidores, entendeu? Então eu acho que a Dilma se coloca como vítima, né? E essa bandeira vai ser necessária praticamente para as eleições de 2018. Mais os movimentos sociais e mais o desemprego, a recessão que vai se aprofundar no Temer, eu acho que é isso aí. O Lula, na verdade, né, eu tenho críticas ao Lula, mas ele é um animal político, né? Tudo que a Dilma não é, ele é, entendeu? E ele está esperando, né? Quer dizer, inclusive, o caráter que a Dilma tem, eu acho que o Lula não tem, entendeu? Então, ele transige facilmente do ponto de vista de princípios, etc. E por isso que ele se dava tão bem com a direita, entendeu? Que de esquerda ele nunca foi. Então, eu acho que isso aí, digamos assim, a minha contribuição, né? Porque quero ver como é que vai ser a questão do Lula. Parece que ele não quer nem descer com a Dilma na rampa porque parece que ele só aceita subir rampa e nunca descer rampa. Mas eu acho que eu tenho uma grande, vamos dizer assim, alguns questionamentos e acompanho com grande expectativa o que vai acontecer durante essa semana na formação do governo Temer. Né? Para mim já é certo, é uma questão de tempo, é questão de vencer os passos naturais desse processo. Quem serão os escolhidos, né? Os ungidos aos cargos de ministro? Quais serão as composições que serão feitas, quem são os partidos que vão apoiar formalmente, que vão aderir ao bloco governista. Esse é o grande questionamento. E no nosso próximo programa, na próxima terça-feira, quando nós vamos gravar aqui, nós já vamos ter mais ou menos esse desenho. Né? A caricatura do governo Temer já vai estar mais ou menos desenhada. Né? Então, essas são as grandes questões. Eu só queria fazer uma observação que eu estou com saudades do Quintana, com aquela pauta light, porque essa semana seria muito interessante a gente falar da desclassificação do Grêmio na Libertadores, do Campeonato Gaúcho, do Hexacampeonato. Então, eu quero fazer esse registro. Esses assuntos aí, eu acho que não tem grande importância. Esses assuntos não tem, no meu ponto de vista, não tem muita importância esses assuntos. Eu tenho certeza que 60% dos nossos telespectadores estão contentes com isso que eu falei agora aqui. Existe controvérsia. Uma situação que nós temos, então, na próxima semana não temos gravação do programa, porque é feriado em Santa Maria, mas a vantagem é que daqui a 2 semanas nós teremos muitas outras coisas, né, para polemizar, para discutir aqui na mesa, né? Professora Larissa... Vamos gravar no feriado, então. Para finalizar... Se o métier do PT é ser oposição, agora ele volta para essa posição de oposição. E se a gente tem 2018 logo ali à frente e o Lula se retirando desse cenário para não comprometer a figura dele, talvez a gente tenha de fato que se preocupar sim com uma nova reestruturação, com as novas forças populares que estão, quem sabe, retiradas neste momento e se reorganizando. Então, isso eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar de refletir, de estar observando, porque eu acho que a população não vai se satisfazer com medidas tão recessivas, de tanta austeridade, como esse governo ele vem... E que vão pesar no bolso. E já estão pesando e que vão pesar ainda muito mais. Eu sei que o programa está no fim, quero fazer uma coisinha bem rápida, que eu me lembrei, falei do Lula e me lembrei. Quer dizer, a Dilma tentou blindar o Lula como ministro e que não deu certo. E quem está sendo blindado agora é exatamente o Michel Temer. Como presidente da República, ele tem fórum privilegiado, já tinha como vice, mas agora como presidente, parece que é muito mais difícil de tentar processar ele. O Sandro pode pesquisar sobre isso. E por que então, mais uma questão, se o Lula não tem mais esse privilégio, por que as investigações não avançam? E por que todas aquelas denúncias que tanto foram recorrentes ao ex-presidente Lula não estão sendo, ou pelo menos não estão sendo divulgadas na mídia
nesse momento. Eu acho que a divulgação agora já não é mais interessante, Pois mas eu tenho certeza que as investigações elas não estão paradas, elas estão andando e elas não podem ser aquela publicidade que se deu naquele momento, me parece que foi muito equivocada, né? E aí que foi a grande questão. Aquilo pesou. E o Lula está sendo um pouco injusto com a Dilma, porque a Dilma tentou salvar o Lula, mas o Lula não está tentando salvar a Dilma da mesma forma como ela empenhou o seu mandato, né, nessa questão. Bom, com essa conta vem. Mais essa polêmica, a gente encerra o programa de hoje, não há mais tempo, mas os assuntos são inúmeros e a nuvem se desloca constantemente. E a gente volta, então, em 2 semanas com o Contraponto inédito aqui na TV Unifra. Obrigada pela sua companhia e você também pode assistir o nosso programa pela internet, no TV Unifra, no Unifra Online, você procura então pelo Contraponto no canal da TV Unifra na internet. Você participa também pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Até mais então.